Senhor Deus. Eu me ponho, Senhor, diante de Ti mais uma vez, ó Pai. Senhor, eu não quero usar, Senhor, de linguagem, Senhor, de conhecimento, Senhor, de sabedoria, ó Pai. Eu não quero usar, Senhor, o meu conhecimento humano, Senhor, o meu conhecimento secular, ó Pai. Deus, eu não quero, Senhor, algo vindo de mim mesmo, Senhor, nesse momento, ó Deus, mas eu quero falar a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que não seja, Senhor, mais algo de mim, Senhor, mas algo vindo do alto, Senhor. Segundo aquilo que nós já te pedimos hoje, Senhor, fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, usa a minha vida nesse momento, Senhor. Usa a vida de cada irmão, ó Pai, para revelar, Senhor, a palavra uns para os outros, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Que seja o Teu Espírito Santo, Senhor, ministrando aos corações nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Assim nós te louvamos, ó Deus. Te agradecemos por tudo quanto o Senhor fez até agora, Senhor. E por tudo quanto o Senhor ainda fará em nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. E eu gostaria de falar sobre heróis. Heróis do Japão. Heróis. E a primeira coisa que me vem na mente é sobre filmes que a gente assiste. E aquela história daquele mocinho que cai de um precipício dentro do mar e sai nadando. E rajadas de metralhadora em cima dele. Ele sai e volta no final para lutar de novo. E daí de repente ele se vê cercado por um monte de inimigos. E quando ele está desarmado, já rendido, vem a mocinha que não vale nada o filme inteiro e consegue salvar ele, e ele foge de novo. E isso é um enredo de vários filmes que eu já assisti e provavelmente você já assistiu. E daí a primeira coisa que vem na cabeça é falar assim: como pode o cara cair de uma altura de tanto e o cara sobreviver? Como o cara pode tomar tantos tiros e nenhum acerta, mal pega ele raspão? Como pode ele sofrer tantos acidentes e ainda continuar vivo? E na última hora, quando não tem mais nada, ele ainda conta com a sorte. Então, tudo isso parece realmente fictício. Mas a primeira coisa que eu comecei a entender é que filmes, histórias, não contam sobre algo comum. Imagina esse mesmo mocinho, agora uma pessoa comum. Ele ia cair, ele ia morrer antes de chegar naquele buraco. O primeiro tiro que desce, ele já estava se borrando no chão. E a mocinha não ia poder fazer nada por ele, porque também ia ser outra pessoa comum. Então histórias não foram feitas de pessoas comuns. A Bíblia não escreve, não fala sobre pessoas comuns. As pessoas comuns que estão aqui só têm um nome dito, muitas vezes. Porque a história de heróis é feita com heroísmo. Então, quando a gente vê um filme e fala, ah, isso é mentira, eu acho que é. Porque se fosse verdade, ele teria morrido na primeira cena, não teria o filme. Não teria história. Então, a partir daí, eu vi que um ator, recentemente aqui no Japão, ele se machucou, ele foi pular numa piscina de 10 metros e machucou a coluna. 10 metros. Uma piscina olímpica. Então ele se machucou. Isso é uma pessoa comum. 10 metros. Já no filme o cara cai de 100 metros e sai nadando. Então essa é a realidade das pessoas comuns. Elas se machucam com pouca coisa. Entre aspas, eu acho, né? E daí também me veio à mente sobre uma coisa que eu sempre falo sobre heróis que não fazem realmente aquilo que é totalmente certo. Robin Hood é um exemplo que eu sempre uso quando estou ministrando estudo. E Robin Hood, ele, na minha infância, quem não queria ser o Robin Hood, por exemplo, né? De fazer a justiça, de entregar, né? Tirar dos maus, dos ricos para dar para os pobres. Glória a Deus e tal, né? Seria. Mas não, ele era um ladrão. Era um herói ladrão e ele vai queimar no inferno se ele não se arrepender. Então não adianta fazer uma coisa boa com uma coisa ruim como a base. Então era sobre isso que começou a vir na minha mente, sobre todos esses heróis. Mas eu vou contar a história de outro herói hoje, que é Daniel. Jeremias 27, versículo 6, diz assim: agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que os sirvam. Todas as nações servirão a ele, e a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e reis e grandes reis o fizerem seu escravo. Então, para chegar até Daniel, nós precisamos entender como se chegou no cativeiro da Babilônia. Eu não vou contar toda a história, mas eu quero falar primeiro do ator principal, que é Daniel, mas do coadjuvante, de um coadjuvante que seria Nabucodonosor. E aqui nós entendemos ele como um rei cruel, e realmente ele não era flor que se cheirasse,
Mas aqui Deus está falando uma profecia sobre Nabucodonosor. E está dizendo que tudo seria entregue na mão dele. Todo o reino, toda a terra seria entregue na mão dele. E quem não servisse a ele, né, acabaria sendo destruído. Mas Deus aqui fala uma coisa que eu fiquei intrigado. Chama Nabucodonosor de meu servo. Meu servo Nabucodonosor. Então, eu quero que primeiro vocês fiquem com essa pergunta. Por que Deus falou isso sobre esse homem? E daí a gente vai passar lá para Daniel. O contexto que estava acontecendo em Israel naquele período era um contexto de injustiça. Então, se levantaram vários profetas usados por Deus para dizer: olha, existe muita injustiça, vocês não fazem justiça, vocês roubam os pobres. Os profetas estavam tudo daquele jeito. Acho que estava muito pior que o Brasil. E o Brasil é conhecido como um país muito corrupto. Mas estava muito pior lá. Não havia justiça da parte nem das pessoas levantadas por Deus. E aí é onde vem essa profecia se cumprindo, o cativeiro da Babilônia. Conforme Deus havia dito que aconteceria, acontece. Então diz assim no capítulo 1. No ano terceiro, o reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, com D minúsculo, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus, com D minúsculo, falso Deus. Então veio Nabucodonosor, sitiou a cidade e levou os utensílios e algumas pessoas cativas. E aí vai começar o cativeiro da Babilônia. Mas o que isso tem a ver com a nossa vida aqui no Japão? Quando nós saímos da nossa terra, nós viemos para cá, porque o nosso orgulho estava ferido, nós não conseguimos nada. Porque eu tenho certeza que ninguém veio aqui para passear. Ninguém veio aqui porque estava tudo bem, tudo bonito lá no Brasil. Muito pelo contrário. Se nós estamos aqui no Japão, e eu acredito que a maioria de nós, pelo menos, nós viemos por uma situação que não nos agradava. Mas eu dou glória a Deus, porque Deus tem todo o poder para transformar nós nesse cativeiro em heróis. Então, em nome de Jesus, Deus vai transformar a sua vida. Assim como o pastor falou, você vai sair daqui um herói hoje. Em nome de Jesus, você vai sair daqui com a unção de herói, não com uma unção de pessoa comum mais, não de cristão comum, mas de um herói cristão, um verdadeiro, em nome de Jesus. Então aqui está dizendo que Nabucodonosor então levou cativo então a Daniel, seus 3 companheiros. Eu não vou citar sobre os 3 companheiros dele. E esse contexto então estava marcado. Mas assim também como esse contexto de começo de cativeiro, Deus também profetizou que haveria um fim de cativeiro. 70 anos. Então o cativeiro duraria 70 anos. Então, quando de repente nós viemos para cá sem a vontade de Deus, nós não sabemos como voltamos. Quantas pessoas estão aqui tentando fazer a vida já há 5, 10, 15, 20 anos e não conseguem sair do cativeiro. Por quê? Porque não foi Deus. Deus não programou o final desse cativeiro. Mas nós podemos clamar. E aí Deus mudar a nossa história aqui, porque realmente Deus tem o controle de toda a terra, de tudo, de todas as situações. E exatamente isso, esses utensílios que foram levados da casa de Deus para a Babilônia, que representavam esse orgulho. O orgulho da nação é o templo. O orgulho da nação é saber que o único Deus e o único templo real de Deus estava naquela nação. Mas foi levado uma parte do orgulho, não foram todos, mas uma boa parte do orgulho foi levado para lá. Então, em nome de Jesus, que não seja levado só um pouco do nosso orgulho nessa noite, mas todo o nosso orgulho venha cair por terra. Tudo aquilo que nós não conseguimos nos livrar, queremos nos engrandecer, que cai por terra em nome de Jesus. Entre Jerusalém e a Babilônia eram 1.500 quilômetros, em linha reta, e com um deserto no meio. Então, quando eles foram levados, eles foram para um deserto. E prisioneiro não vai montado em camelo, que tinha na época, não vai montado em nada, ele vai a pé, amarrado, com grilhões. 1.500 quilômetros. Se andasse 25 quilômetros por dia, chegaria, sei lá, em 2 meses em linha reta. Como prisioneiro. 25 quilômetros por dia. Então, mesmo assim, a primeira coisa que eu comecei a entender aqui é que Daniel não murmurou. Daniel não reclamou. Os pais deles podem ter morrido quando houve a invasão da Babilônia,
Ele pode ter ido sozinho, provavelmente sozinho, para a Babilônia como um escravo. Mas ele não reclamou. No meio daquele deserto como escravo, provavelmente também não tinha comida nem água suficiente para todos, porque eles estavam como prisioneiros. Então, se tivesse que dar água e comida um pouco melhor, seriam primeiro os soldados que estavam escoltando aquelas pessoas e não o melhor. Por mais que ele fosse, como nós vamos ver daqui a pouco, um nobre, ele não foi tratado com nobreza. Então, muitas vezes nós queremos, por ser cristãos, ser tratados de uma forma diferente. Mas não é bem assim que Deus faz na nossa vida. Deus nos permite sim passar fome, passar frio, passar apertos, passar apuros para ver o que está no nosso coração. Se a gente vai abrir a boca para falar uma reclamação, se a gente vai reclamar de alguma coisa. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados em conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Quando eu fui ver sobre a tradução dessa palavra jovens, existe algumas opiniões que dizem que é de 12 a 18 anos, outros dizem que é de 15 a 18 anos. Independente da idade que fosse, era um jovem. Era um jovem. Então Daniel era um jovem. Então, o que eu começo a aprender com isso é o quê? Não existe idade para ser chamado por Deus, para ser usado por Deus. Não existe idade. Muitas vezes a gente se prende às idades e fala, eu estou muito novo, eu estou muito velho. E Deus aqui, a gente imagina um menino de 12 anos, se era um menino de 12 anos, conforme a palavra traduzida para nós como jovem. Imagina um menino de 12 anos se levantando e falando assim, eu vou servir a Deus sozinho, mesmo que a minha família não sirva. E mesmo um de 18 anos hoje, que talvez ele gostaria mais da liberdade dele, imagina uma pessoa assim, se levantando e falando, eu vou servir a Deus, nem que a minha família não esteja servindo agora. Então não existe idade para ser usado por Deus. E então o que eu posso dizer para vocês hoje? O que eu posso pedir para Deus hoje? Que vocês vão ser usados por Deus em nome de Jesus. Vocês vão ser usados por Deus nessa nação. Vocês vão levar a palavra de Deus a todos, a família de vocês, a parentela, aos amigos e até os desconhecidos vão conhecer Deus através das vidas de vocês. Amém? Nabucodonosor escolheu o melhor que tinha. Jovens de boa aparência, sábios, preparados para toda a ciência, para que pudessem aprender. Então Satanás não está procurando qualquer um também. Satanás não está procurando qualquer instrumento, não. Por que Deus estaria procurando qualquer um? Se Satanás sabe escolher o melhor, imagina Deus. Imagina Deus escolhendo. Então, Satanás está olhando para você. Satanás está olhando para mim. E vendo as nossas qualidades. E falando, pensando com ele mesmo, preparando um plano, falar assim, eu posso usar essa qualidade para fazer isso. Eu posso usar essa qualidade para fazer aquilo. E ele está meditando e tentando criar planos para usar as nossas qualidades. Então, o que eu aprendi com isso? Claro, é que nós temos que saber quais são as nossas qualidades. Nós só conseguimos olhar muitas vezes para os nossos defeitos. Porque eu sou isso. Porque eu sou aquilo. Porque eu não consigo. Porque eu sou devagar. Porque eu não consigo me manter. Porque eu tenho esse problema. Mas Satanás não está olhando para os nossos problemas também. Satanás está olhando para as nossas qualidades. Para aquilo que faz a gente ser melhor que os outros. Então, conheçam as suas qualidades. Não fiquem se atendo somente aos seus defeitos. Saiba qual é a unção que Deus colocou sobre você, qual é o dom que Deus tem para você. Porque muitas vezes nós falamos, nós não conseguimos, nós não podemos, mas Satanás está preparando, e ele está escolhendo os melhores, porque a ralé está por aí já perdida em vícios. Mas não, ele quer levantar pregadores, para quê? Para pregar heresias. Ele quer levantar pessoas ricas também, para poder fazer tudo aquilo que o dinheiro pode fazer de errado. Então Satanás sabe quem ele está escolhendo para levantar e para usar. Aquele coitado que está lá acabado na sarjeta lá, aquele lá já foi, já era. Ele quer levantar pessoas com qualidades, pessoas que têm visão, que nem o irmão falou. Ele não quer qualquer um. Satanás não está procurando qualquer um. Então não espere que Deus esteja procurando qualquer um. Nós temos que ter qualidades, nós temos que escolher as qualidades que nós temos. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Eu fui procurar o
queria dizer a palavra seduzir, porque é isso que o diabo faz. O diabo não consegue forçar ninguém a fazer a vontade dele, a não ser que quando a pessoa já está completamente dominada. Satanás é um sedutor, assim diz a palavra de Deus. E o que é um sedutor? A palavra seduzir significa levar para o outro lado. Levar para o outro lado. Então, se você está andando no caminho certo, a pessoa que é Satanás, ele vem e quer te levar para o outro lado. Tirar do lado certo, te levar para o outro lado. Isso é seduzir. Seduzir com palavras. E aqui, ele estava usando o quê? A comida, a bebida, todas as coisas boas que tinha em Babilônia. Por quê? Imagina você chegar no deserto que eu acabei de falar, andar 1.500 km a pé como um qualquer, provavelmente maltrapilho, sujo, sem tomar banho, e daí de repente é oferecido para você o melhor vinho que tinha na Babilônia, a melhor comida que tinha na Babilônia. Não é qualquer um que resiste. Não é qualquer um que fala assim. Então, Satanás sabe a hora de atacar. Satanás sabe a hora de atacar. E nós temos que estar preparados para o ataque dele. Porque é na hora que a gente mais está debilitado. Quando o nosso físico está debilitado, não o nosso espírito, mas o nosso físico está debilitado. Aí é a hora que ele quer atacar. Ele veio e tentou fazer isso com aqueles jovens. E o que ele fez com esses jovens? Ele deu cargos. Ele deu cargos para esses jovens. Ou seja, eles iam estudar na faculdade, porque eles teriam que fazer coisas que eles não queriam fazer. Teriam que aprender uma língua que eles não gostavam de aprender. Teriam que estar num lugar que eles não queriam estar. Então, como é difícil você ter que aprender uma coisa que você não quer, para ser uma coisa que você quer menos ainda. Então, o que eu aprendi? Que nós temos que ter força, porque nós temos um valor. Você tem valor, seja forte, você tem valor. Não esmoreça diante dessa situação, não esmoreça diante desse prato que está te oferecendo Satanás. Não esmoreça, porque nós temos que aprender, muitas vezes, de modo mais difícil. Nós temos que ser fortes. Eu, por exemplo, já vai para mais de 8 anos que eu estou aqui no Japão. E faz mais de 8 anos, então, que eu quero aprender essa língua. E eu tenho muitas dificuldades de aprender. E me inscrevi em alguns cursos, sim. Esse já é pelo menos o terceiro curso que eu entro. Curso mesmo. Meu primeiro curso era muito bagunçado. As crianças tiravam a atenção e eu falei, não vale a pena. Por mais que tenha, não vale a pena, não vai dar certo. O segundo curso, aí eu demonstrei toda a minha fraqueza. Aí eu entendi o que Deus queria para a minha vida. Quem ministrava o curso era uma pessoa de uma outra religião e ele tentava inserir conhecimentos, ensinamentos de outra religião. E eu, como cristão, eu olhei para aquilo, comecei a entender e falei, não, eu não posso ficar aqui, eu não posso admitir isso. E eu não continuei no curso. Eu desisti de aprender, eu buscar, desisti daquilo lá porque não era um cristão que estava. Muito pelo contrário, era uma pessoa que estava realmente incutindo ali os valores de outra religião, que eu sabia que não dava certo. Passado quase um ano, nós encontramos com alguns dos alunos que tinham feito o curso. Quem não sabia nada era líder na fábrica. Líder na fábrica por ter aprendido. Então naquele momento Deus começou a me mostrar. Falar assim, você tem que ser forte. Você achou que você ia cair se você continuasse? Você achou o quê? Que você ia se contaminar com aquele curso? Eu deixei de aprender por fraqueza. Porque eu achei que aquilo ia me levar para o lado errado. Então nós temos que ser fortes. Mesmo que nós temos que aprender num ambiente totalmente idólatra, que não vai acontecer. Infelizmente é o que vai acontecer. Mandado por pessoas que não têm Deus no coração. Vamos persistir para aprender esse idioma. Não vamos fugir das situações. Porque nós podemos fugir, mas Daniel não podia. E nós usamos dessa fuga para não prosseguir naquilo que nós temos para fazer. Não vamos fugir, vamos enfrentar. Vamos enfrentar Satanás. Vamos enfrentar essa situação. Não vamos achar que qualquer coisa pode nos derrubar. Vamos nos fortalecer. Não vamos deixar Satanás achar que ele é maior, que ele é o leão, que nós somos o cordeirinho perto dele. Muito pelo contrário, nós temos um leão do nosso lado. E ele é um tapetinho para nós fazer assim. Aleluia. O que seriam esses manjares para a nossa vida hoje aqui no Japão? Eu vejo pessoas se rendendo ao Zangiô, que é o que mais eu vejo na fábrica.
por causa de zangueô, eles até esquecem que são cristãos, fazem coisas assim absurdas para derrubar o tapete e conseguir um cargo, conseguir uma hora mais, conseguir um elogio. Então, os manjares para a nossa vida são coisas, frases do tipo: é só dessa vez, não faz mal, Deus perdoa, Deus sabe todas as coisas, Deus conhece o teu coração. Eu, particularmente, eu tenho um pouco de raiva dessa frase. Deus conhece o meu coração. Desculpa, mas eu tenho um pouco de raiva sobre isso. Porque as pessoas usam isso como uma coisa assim, uma desculpa para pecar. É o que eu mais vejo quando a maioria das pessoas fala isso, elas usam como desculpa para pecar. Então eu fico tendo raiva dessa palavra. Fala assim: Deus sabe o meu coração. Eu acho que sabe. E é por isso que ele precisa que você se converta, que eu me converta. Então eu não uso essa palavra para dizer assim: Deus sabe que eu sou fraco. Não use essa palavra. Assim como eu disse, você tem valor, você tem que ter força. Não se renda a essa palavra, porque isso é plantado pelo diabo. Porque Deus é justiça, Deus é amor sim. E Ele te ama do jeito que você é, mas Ele não quer, não espera que você continue do jeito que você é. Não espera que eu continue do jeito que eu era, ou que eu sou ainda. Deus não espera isso de nós. É lógico que Deus conhece o nosso coração. E é por isso mesmo que nós não podemos deixar o nosso coração nos enganar. Não deixe o diabo pensar, falar assim que Deus é... Você leva Deus com qualquer conversa. Não é assim. Deus não é desse mundo. Deus sabe sim, Deus é muito misericordioso. Mas a corda da esperança, a corda da misericórdia, ela acaba. Nós acabamos num cativeiro, assim como Israel, se nós ficamos pensando que Deus sabe o meu coração, eu não fiz por querer. Não é assim. Não é assim. Deus deixou o povo dele passar por 70 anos de cativeiro. 70 anos de cativeiro. Por quê? Deus não conhecia o coração do povo dele? Conhecia. Por que eles não continuaram buscando ao Senhor? E tem muitas outras coisas que Satanás usa como frase, que são manjares. Olha, você precisa ter. Como que você vai dizer de um Deus que faz todas as coisas se você não tem nada? Você precisa ter, você precisa ser. Essas são as palavras, né? Daniel não queria ser nada. Daniel não queria ter o cargo que ele teve. E ele não pediu para Deus isso. Muitas vezes nós pedimos cargos, pedimos para ser rico, pedimos para ter bens. Nós não precisamos dessas coisas. E quando eu comecei a pregação como herói pega uma situação que não existe nada. Não existe nada para fazer exatamente aquilo que tornar a existência. Assim como cristãos, heróis, nós vamos pegar a situação que não tem nada, não temos nada, para trazer a glória de Deus nessa terra. Então traga a glória de Deus nessa terra, mesmo através do nada, mesmo através da sua pobreza, mesmo através da sua fraqueza. Traga a glória de Deus à existência, porque é isso que um herói faz. Quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto, então com fome, jejuando 40 dias, então Satanás não vai aparecer, não vai te tentar com nada se você tem tudo. Então é nessa hora que a gente é tentado, quando está nos faltando alguma coisa. E Jesus estava com fome. E Satanás se apresentou a ele. E eu comecei a entender que nessa passagem, diga-se de passagem, Satanás não se apresentou como Satanás. E Jesus não entendeu naquela hora que era Satanás. Porque eu creio que se Jesus tivesse entendido que ele era Satanás naquela hora, ele teria cortado a conversa na hora. Ele teria cortado a conversa na hora. Porque Jesus não fica batendo papo com Satanás. Então eu creio que, particularmente, eu creio que Jesus não percebeu. Ele apareceu como um anjo de luz para Jesus. E de repente naquela fome, Jesus até acreditou que era a oração dele sendo atendida. Deus mandou um anjo aqui para falar comigo. E não percebeu no primeiro momento que era Satanás. Só que daí Jesus começou a desconfiar. Ele falou assim: se tu és o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pão. Jesus deve pensar: se eu sou Filho de Deus, se Deus mandou ele até aqui para conversar comigo e trazer a resposta da minha oração, por que ele está falando se eu sou? É a primeira dúvida que Satanás tenta colocar. Então, se você é um herói, por que você está fazendo tudo isso? Se você é um cristão, por que você está fazendo tudo isso? E Satanás continua.
leva ele, e eu creio que realmente fisicamente até o alto do templo, e diz, olha, se atira daqui, talvez que nem aqui no Japão, um espírito de morte, sua vida não vale nada, seu Deus te abandonou, você está no deserto há 40 dias, se atira daqui, tire a sua vida, Deus não existe, Deus não é bom. Jesus, fraco no sentido de não ter comida há tanto tempo. Imagina olhar para baixo, deve ter tido até vertigem, deve ter tido que se segurar com todas as forças, de repente, para não cair. Então nós temos que fazer isso também, mesmo fracos. Nós temos que nos segurar com todas as forças para não cair. Com todas as forças, porque Satanás quer nos empurrar do alto e que a gente caia e realmente perder a nossa vida. Mas Jesus se segurou. Falou, não é assim. Aí, Jesus já realmente percebeu que não era um anjo de luz. Um anjo de luz não faria isso. Aí Satanás deu a cara mesmo e disse assim, realmente eu sou Satanás. Sou eu mesmo. Então, eu quero fazer um pacto com você agora. Se você, prostrado, me adorar, eu te dou tudo. Eu te dou tudo. Nesse momento ele revela a cara e fala assim, não, tá bom, vamos fazer um negócio aí, um bem bolado aí, Jesus. Eu te dou tudo. O que você quer? O que você quer? Você quer os reinos? Eu te dou os reinos. Você quer glória? Eu te dou as glórias. O que você quer? Você só precisa se prostrar uma vez e me adorar uma vez. Uma vez só. Eu te dou tudo. Então, vamos dizer para Satanás, arreda Satanás, arreda, só existe um Deus Todo-Poderoso que pode criar heróis nessa terra e nós vamos receber em nome de Jesus essa unção de heróis. Então arreda. O chefe dos eunucos lhe expôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar. Essa passagem ela é muito interessante porque assim, quando a gente estuda um pouco da Bíblia, a gente vê que os nomes têm muita importância. Hoje os nomes perderam muita importância, mas naquela época existia uma importância muito grande dos nomes. Então, o que é a primeira coisa que eles tentaram fazer ali? Melhor, a segunda coisa, né, depois de tentar seduzir ele com comida, é mudar o nome. Beltesazar significava assim, guardião de Bel-Marduk, ou que o deus Baal proteja o rei. Um nome para eles e para nós também, um nome de blasfêmia. Imagina receber um nome de blasfêmia. Você é o guardião do Bel-Marduk. Imagina ser chamado assim. Praticamente o resto da vida. Assim como o nome pode ser trocado pelo homem, Deus também pode trocar os nossos nomes. E Ele vai trocar os nossos nomes. No céu nós receberemos um novo nome, numa pedrinha branca. Então, em nome de Jesus, vocês vão receber novos nomes. Numa pedrinha branca. Descubra qual é o seu nome. Se é corajoso, se é fiel, se é herói da fé. Descubra qual é o seu nome, que vai estar escrito naquela pedrinha. Descubra. Use essa qualidade que Deus já colocou em você. Use, em nome de Jesus. Aquilo que eu li no começo, que era para deixar vocês curiosos, não é realmente o versículo chave da pregação, mas sim esse, o 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Por que essa é a chave de Daniel? Ele decidiu firmemente. Daniel tinha todos os motivos para desistir, falar, Deus esqueceu de nós, Deus nos deixou ser levados cativos, Deus nos deixou passar fome no deserto, usar esses grilhões, Deus deixou trocar o meu nome, colocar o nome de blasfêmia em mim. Deus permitiu, talvez, que os meus pais fossem assassinados. Mas ele decidiu firmemente não se contaminar. Então, essa é a palavra. Decida firmemente ser aquilo que você quer ser. Decida firmemente aprender esse idioma. Decida firmemente trabalhar o quanto que você quer trabalhar. Decida firmemente pregar. Decida firmemente evangelizar as pessoas. Decida firmemente fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Porque quando nós decidimos pela metade, nós só decidimos, nós fazemos de qualquer jeito. Nós adiamos os nossos planos. Nós deixamos o tempo correr. Você quer ser rico? Ah, eu quero. O que você está fazendo para ser rico? Nada. Não é assim com todas as pessoas?
A maioria das pessoas não querem coisas, mas o que elas fazem para conseguir? Nada. Ou fazem o mínimo, que não é suficiente. Então, nós temos que decidir firmemente. Se a pessoa quer ser rica, ela tem que decidir firmemente, trabalhar, investir, aprender sobre economia. Ela tem que decidir firmemente. Então, temos que decidir firmemente as coisas. Se nós queremos buscar um sonho, nós temos que decidir firmemente. Se você quer alguma coisa, você tem que guardar dinheiro para comprar. Não adianta o mês que vem, o outro mês, daqui a um ano. Não, nós temos que decidir firmemente. Quem aqui está disposto a pegar o sonho firmemente? Em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, você vai conseguir. Em nome de Jesus, você vai conseguir. Em nome de Jesus, receba a unção de conquista do Senhor. Em nome de Jesus. Aqui, quando você decidir firmemente, o que acontece? Então se veja diante de ti a nossa aparência, e dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age como os teus servos. E no 14 diz assim: ele atendeu e os experimentou por 10 dias. Então, quando você decide firmemente, Deus concede misericórdia. Então decide firmemente, Deus te dá misericórdia. Eles alcançaram a misericórdia desse chefe dos eunucos para conseguir aquilo que eles estavam pedindo. Então, decida firmemente e você vai alcançar misericórdia. Não é riqueza, não é status, mas é misericórdia. Você decide firmemente seguir a Jesus, o que você vai conseguir? A misericórdia de ser salvo. Glória a Deus. Diz que o chefe dos eunucos ali experimentou eles por 10 dias. Então o que eu posso dizer para vocês? Provai e vede que o Senhor é bom. Experimenta Deus. Faz uma prova com Deus. Faz um voto com Deus para receber a tua promessa. Você vai ver que Ele é bom. Você vai ver que Ele é bom. Então faz uma prova com Deus. Experimenta Deus. Não é duvidar de Deus. Não é duvidar, não é ter falta de fé, muito pelo contrário. É depositar sua fé em Deus, naquilo que você quer que Ele te faça. Experimenta Deus. Faz uma prova com Deus. Provar e ver que o Senhor é bom. Amém? Olha, esses 4 jovens, Deus deu conhecimento, a inteligência e em toda a cultura e sabedoria. Mas Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então, nós recebemos dons. Todos nós recebemos dons. Inatos, ou seja, quando nós nascemos, nós já recebemos dons. E depois nós podemos buscar os melhores dons. Isso que Paulo dizia: busquem os melhores dons. Então, de repente, eu não sei, eu tenho certeza que não era um dom meu falar. Foi um dom que eu tive que buscar. Falar em público. Eu era muito tímido. De repente, vocês me vendo pregando hoje, vocês pensam que eu era alguém que falava muito extrovertido, mas muito pelo contrário. Esse foi um dom que eu tive que buscar. E está aí aperfeiçoamento. Mas vai melhorar em nome de Jesus. E de repente você tem um dom que você já nasceu com ele. Então busca os melhores dons. Busca os melhores dons. Receba então em nome de Jesus o Espírito excelente de Deus. Receba o Espírito excelente que estava sobre Daniel. Receba em nome de Jesus o Espírito excelente. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que os dos magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Então, o que aconteceu? Depois de decidir firmemente, eles receberam misericórdia. Depois de decidir não se contaminar, então eles receberam o Espírito excelente. E eles foram encontrados 10 vezes mais inteligentes que os magos, não que os estudantes que estavam com eles, mas que os magos que estavam lá. Ou seja, eles foram mais inteligentes que os professores deles, não os alunos que estavam com eles, não os outros jovens. Aqui diz que eram os encantadores e magos. Então, em nome de Jesus, nós vamos superar. Em nome de Jesus, aquele que te ensinou, você vai superar ele em nome de Jesus. Em nome de Jesus, supere em nome de Jesus. Por quê? Porque como cristãos, como heróis, nós temos que se destacar. Se você procurar, quem foi o pai de Davi? E o que ele fez? O nome dele está lá porque está o nome de Davi. Porque Davi fez alguma coisa. Então, Jessé era uma pessoa comum. Era uma pessoa comum.
Não conta nada, nenhum feito extraordinário dele, mas de Davi conta. E assim por diante. Quantas pessoas não tem o nome lá porque um parente fez alguma coisa? Em nome de Jesus você não vai ser assim. O seu nome vai estar lá porque você vai se destacar. Em nome de Jesus, o seu nome não vai ser levantado por causa de outra pessoa, mas por causa daquilo que você decidiu firmemente no seu coração. Em nome de Jesus. O que era Daniel? Daniel era um interpretador de sonhos. O dom que Deus deu para ele era de interpretar sonhos. Então ele interpretava sonhos. Interpretava sonhos. Mas o que diz lá em Mateus, quando Jesus fala assim: bem escreveu o profeta Daniel, assim como escreveu o profeta Daniel, ele já deixou de ser interpretador de sonhos, ele se tornou profeta. Jesus chamou ele de profeta, não chamou ele de mago, de encantador, de interpretador de sonhos. Então, em nome de Jesus, você vai evoluir, você vai crescer. Receba o crescimento da parte de Deus, em nome de Jesus. Se você era só aquilo, agora você vai ser mais. Jesus vai te chamar de mais, em nome de Jesus. Jesus vai dar o testemunho de que você é mais, em nome de Jesus. Daniel também era um intercessor. Ele orava, assim como nós começamos o culto, eu dei glória a Deus. O pastor pediu para que nós orássemos. O irmão falou sobre isso, nós orávamos por outras pessoas, interceder por outras pessoas. Daniel era esse intercessor. Então, que em nome de Jesus nós sejamos esses intercessores também. Ezequiel 14:14 vem contando que Deus ia castigar a nação. E diz assim, através de Ezequiel: ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Por que eu trouxe esse contexto? Porque Deus estava dando testemunho de que Daniel era justo e que ele era um intercessor. E nesse contexto de Ezequiel, Deus está dizendo assim, que mesmo que o mais justo intercessor, 3 dos mais justos intercessores estivessem no meio daquela nação, não seria salva aquela nação. Então eu trouxe esse contexto para mostrar: Daniel era um justo intercessor, mas que ele não poderia salvar a nação nesse contexto de Ezequiel. Nem 3 dos melhores intercessores de Deus aqui poderiam fazer isso. Mas em nome de Jesus, se nós somos justos intercessores, nós não somos apenas 3. Nós podemos fazer alguma coisa nesse Japão. Aleluia. Nós podemos fazer alguma coisa. Deus pode nos usar. Vamos orar por essa nação, vamos clamar. Assim como o pastor falou, vamos clamar por essa nação. Só que nós temos que ser justos. Nós temos que estar na condição certa para estar fazendo essa intercessão. Não podemos fazer de qualquer maneira. Temos que ser realmente heróis da fé. Daniel 2:27 diz assim, eu vou já ler a parte B. O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Os teus sonhos e as tuas visões na tua cabeça, quando estavas no teu leito. E daí ele começa a contar o que o rei Nabucodonosor tinha sonhado. Bom, para vocês entenderem o que estava acontecendo, é assim: Nabucodonosor teve um sonho. Ele teve um sonho, só que ele acordou e ele sabia que o sonho era importante. Só que ele não lembrava do sonho. Ele convocou todos os magos dele ali e disse assim: ó, eu quero que vocês me façam saber o que foi que eu sonhei e a interpretação daquilo que eu sonhei. Os magos disseram: não é impossível, não tem como. Aí ele ameaçou, ele disse assim: ó, se ninguém me trouxer, eu vou mandar matar todo mundo. Vou mandar matar todos os magos, todos os encantadores, vai morrer tudo. Vou matar todos vocês se vocês não me souberem saber. Quando Daniel ficou sabendo disso, ele clamou ao Senhor, buscou ao Senhor, e Deus deu a revelação, tanto o sonho como a revelação daquelas coisas que Nabucodonosor teria ali sonhado. Então, nesse versículo que eu li, então o que Daniel fez? Ele declarou: homem nenhum pode fazer isso que o rei está pedindo, mas existe um Deus no céu, aquele que pode todas as coisas. Ele é todo poderoso, ele pode fazer. Então Daniel, ele não quis o mérito para ele. Muitas vezes a gente recebe a revelação, e uma vez eu fiz isso sim, eu tentei roubar a glória de Deus, Deus me deu um puxão de orelha por isso. Então muitas vezes nós recebemos
a revelação, mas nós não podemos querer tomar a glória de Deus. Nós temos que dar a glória toda a Deus. Então, se eu estou aqui é pela glória de Deus, é para Deus seja glorificado por causa disso. Não, eu não tenho merecimento, não tenho parte, nada disso. Só Deus, tudo Deus, e nada mais que Deus. Que Ele receba toda a glória e toda a adoração. Aí eu quero falar sobre o coadjuvante. Diz assim: então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou, rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então, através da revelação daquilo que Deus tinha dado para Daniel, depois de ter ouvido tudo aquilo lá, então Nabucodonosor se prostrou diante de Daniel. Imagina um rei se prostrando diante de um menino, de um rapaz ali, mas ele declarou assim: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, glória a Deus, revelador de mistérios, Senhor dos reis. Então, aqui nós começamos a entender por que Deus chamou Nabucodonosor de muito servo. Deus já estava profetizando sobre a vida dele, que ele reconheceria que só há um Deus. Ele reconheceria que ele teria que servir a esse Deus. Vem Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens, de todas as línguas, que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno, e o teu domínio de geração em geração. Eu acredito que muitas vezes nem eu declaro a grandeza de Deus como Nabucodonosor declarou aqui. E ele declarou não para uma pessoa, ele escreveu uma carta. Ele disse: parecer-me bem fazer conhecidos para todos. Para todos. Quem que era Nabucodonosor nesse momento? Um adorador de Deus, um evangelista. Ele evangelizou muitas pessoas com essa palavra. Muitas pessoas. Então o coadjuvante aqui, que é esse rei, ele evangelizou muitas pessoas porque ele era alguém de uma posição. Então ele pôde, com aquelas palavras dele, quem desconfiaria de um rei que agora, antes era idólatra, que tinha feito uma estátua para que todos adorassem, como vocês vão ver lá atrás, agora ele está dizendo que só há um Deus e proclamando toda a grandeza de Deus. Então, glória a Deus por isso. Então, ele foi chamado de meu servo por Deus. E eu quero ser chamado, assim como vocês vão ser chamados, de filhos. Então, nós seremos chamados de filhos, em nome de Jesus. Mas aqui também, Deus começou a me trazer sobre o nosso tempo. E uma coisa triste Deus me mostrou, dos pastores loucos, que foram dados a eles dominarem, entre aspas, reinarem sobre uma igreja, estarem à frente como uma liderança. Mas o que eles fizeram? Eles não estão mais dando a glória a Deus. Eles enlouqueceram. Eles fizeram que nem antes de Nabucodonosor escrever essa carta, ele ficou louco 7 anos. Ficou louco 7 anos. E esses homens estão à beira dessa loucura. À beira dessa loucura. Então, eles não têm sido os heróis que Deus os levantou para ser. Não têm sido o líder que Deus levantou eles para ser. Então, eles ficaram loucos. Então, que quando nós vamos dormir, que nós viemos a orar, interceder pela igreja de Cristo, por essas pessoas que elas se arrependam, assim como Nabucodonosor foi chamado de servo, eles também possam ser chamados de servos novamente. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Então Nabucodonosor tinha tido outro sonho, e Daniel interpretou o sonho. Nesse sonho, exatamente, vinha dizendo que ele ia ficar louco 7 anos.
E daí, Daniel esteve atônito por algum tempo e ficou conturbado. Agora, o que vem trazendo isso para a nossa vida? Fala assim, Daniel foi levado cativo por esse rei. Esse rei ordenou que a família dele provavelmente fosse morta. Esse rei provavelmente ordenou que o povo dele fosse destruído, que trouxesse o orgulho da terra dele para os templos de Baal. Mas ele ficou preocupado com esse rei, ele amava esse rei. Esse inimigo dele que fez tudo isso contra ele, ele amava. E ele disse que esse sonho, que essa interpretação seja para os teus inimigos, que isso não sobrevenha sobre você. Então que nós possamos orar por essas pessoas que têm feito mal contra nós. De repente um chefe da fábrica, de repente um amigo na fábrica que tem feito toda a maldade ali para te atrapalhar. Ou qualquer outra pessoa, muitas vezes alguém da família, alguém que fez algum mal. Então que nós possamos amar os nossos inimigos, que nós possamos profetizar bênçãos sobre a vida desses inimigos também, que eles vão se tornar amigos. Então, esse amor, e Daniel veio aqui e exortou a Nabucodonosor com amor. Então que nós possamos exortar uns aos outros com amor. Quando me converti, eu achava que exortar era dar um chega pra lá na pessoa. O que eu quero dizer com isso? Falar assim, se acabava pegando uma pessoa no pecado, falar, você está todo errado, esse jeito vai para o inferno. Então, se alguma coisa dura, sem amor, eu achava que era dar um chacoalhão na pessoa, a pessoa se acordar. E realmente é um chacoalhão, só que é um chacoalhão diferente. A palavra exortar significa chamar para perto. Então, exortar é chegar, não, vem cá, isso que você está fazendo errado. É amor, é chamar para perto. E eu achava que era o contrário, era dar um chacoalhão na pessoa que ia perder o mundo. Não, Daniel fez esse tipo de exortação, chamou e falou, olha, Deus está muito bravo com você. No capítulo 6, conta a história que eu acho que todo mundo conhece sobre Daniel, que é Daniel na Cova dos Leões. Então eu quero passar essa parte e dizer simplesmente assim, que mesmo em face à morte, Daniel continuou fiel. Daniel continuou buscando a Deus. Daniel, de repente, preocupado. Então assim, imagina, Daniel falando, meu Deus, eu fui fiel até agora, o Senhor vai me deixar ser jogado numa cova de leões. E Deus dizendo para ele, eu não me esqueci de você. Eu não me esqueci de você, Daniel. A sua resposta, ela veio no primeiro dia que você se dobrou. A sua resposta já veio. Então, em nome de Jesus, Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu da tua oração. Espera mais um pouco. Espera mais um pouco. A resposta está chegando. O anjo está trazendo. De repente está tendo guerra no céu para trazer a tua resposta, a tua bênção. Mas ela vai chegar. Em nome de Jesus. Então, mesmo em face à morte, continue fiel. Se dobre diante de Deus. Não se esconda. Não se esconda. Daniel orava na janela para que todos pudessem ver. E as pessoas podiam ver ele na janela, falar, ele está orando. Ele está orando. Então que as pessoas possam ver também que a gente ora. E as pessoas possam ver isso na nossa vida e falar assim, por que você é abençoado? Eu dobro diante de Deus, eu busco a Deus, eu oro, eu converso com Deus. Então que as pessoas possam ver isso. 9:3 diz assim, voltei o rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartamos-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Daniel foi chamado de justo, né? Mas ele confessou o pecado não só dele, ele se colocou, isso é interceder, se colocar no lugar das pessoas que não buscavam a Deus ali e falar, Senhor, nós temos pecado. Você se colocar no lugar do Jacó e falar assim, Senhor, eu tenho sido idólatra, eu tenho buscado bens materiais, eu tenho buscado 8.000 deuses diferentes, que é o que tem aqui, mais de 8.000 deuses tem aqui no Japão, diferentes. 18 diz assim, inclino a Deus, meu, os ouvidos de ouro, abra os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. E aqui vem a oração. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Eu achava que eu recebia
alguma coisa por merecimento, e não, é pela misericórdia de Deus, não é por nada que eu faço, porque eu não sou santo, nada que eu possa fazer me deixa santo. Se eu jejuar, se eu orar, nada disso me traz santidade. O que me traz santidade é Deus, porque só uma coisa santa pode santificar uma coisa que é impura, ou seja, somente Deus pode me santificar. Quais são as qualidades de Daniel? Então ele era humilde, ele não murmurava, ele era forte para suportar a Babilônia, ou seja, toda a confusão em volta dele ele conseguia suportar. Ele sabia as próprias qualidades, ele não se deixava seduzir, ou seja, não se deixava ser levado para o outro lado. Não era interiormente aquilo que se chamava, então ele é chamado de guardião de Belmarduk, mas ele não era interiormente um guardião de Belmarduk. Então não interessa se as pessoas lá fora se chamam de crente meia boca, ou de isso, ou de aquilo, ou de tantos nomes lá, de murmurador, de pecador, não interessa. Interessa aquilo que você é por dentro, e não aquilo que as pessoas falam de você. E ele era firmemente fiel, e ele glorificava e buscava a Deus, ele amava os inimigos, ele exortava com sabedoria, ele não temia a morte. Muitos cristãos temem a morte, e eu fico horrorizado, desculpa, mas eu fico horrorizado quando eles estão com medo de morrer. Fico horrorizado. Por quê? Porque Deus, para mim, o prêmio maior seria se eu morresse. Para mim, o prêmio maior seria se eu morresse. Só que eu não posso tirar a minha vida, eu tenho que ficar aqui. Tem que esperar Deus me levar. Mas o prêmio maior para mim seria a morte. Por quê? Porque daí eu estaria salvo, eu só estaria aguardando a glória e estar lá com Deus e estar lá perto de Deus. Mas muitos cristãos veem ao contrário. Parece que antes de ir para Deus eles têm que dar uma passadinha no inferno lá. Não, gente. Se você é cristão, receba a salvação e não tema mais a morte. Não tenha medo de morrer, não. Porque quando você morrer, você vai estar com Deus. E ele intercedia e confessava os próprios pecados e o pecado da nação dele. Então, que nós possamos ser dessa maneira. Ou seja, resumindo tudo isso que eu falei, tenha o fruto do Espírito. Tenha o fruto do Espírito. Você vai dar mais fruto. Você vai dar mais fruto do Espírito em nome de Jesus. Você vai dar mais fruto. E Daniel, ele não pôde voltar. Então, pelo menos a Bíblia não conta que ele voltou. Ele ficou 70 anos lá no cativeiro e ele não voltou. A Bíblia não diz que ele tenha voltado para a terra dele. Então, mesmo que você tenha sido enviado aqui, e eu não sei a obra que Deus tem para a vida de cada um, mesmo que você não possa voltar para a sua casa mais, que você continue sendo o mesmo profeta, que você continue sendo a mesma pessoa. Daniel é um personagem tão perfeito, que os estudiosos acham que ele é uma invenção. Que é uma invenção ali de alguém que escreveu para fortalecer as pessoas exatamente que estavam no cativeiro. Então eles acham que Daniel era um herói fictício. Mas não é verdade, porque Jesus deu testemunho dele. Então Daniel existiu. Muitas pessoas disseram assim, mas não tem nada, nenhuma prova arqueológica de que Daniel existiu. Mas nós temos uma prova pela fé de que Jesus disse, o profeta Daniel. Então Daniel existiu. Então, nós também não devemos ser heróis fictícios. Nós seremos heróis de verdade. Aleluia. Lutando pela fé, batalhando, enfrentando, sendo levado para o matadouro. E se for necessário, sim, dar a nossa vida por amor a Cristo.